Pronto. Então, boa noite, Carol, boa noite, Isabel. Como eu estava dizendo para vocês, eu consegui resolver o problema da gravação das aulas síncronas. Quando os alunos falavam, a gente não estava conseguindo colocar na gravação, mas agora a gente conseguiu. E isso vai ser bem importante, até porque eu já aproveito para tratar da nossa próxima atividade. Tá? Nós estamos indo agora para o último ponto de estudo, que é o ponto relacionado às ações de impugnação, né? Hoje a gente vai tratar aqui na aula síncrona, do... Deixa eu até exibir essa tela aqui. Tela inteira. Pronto. Tela inteira. Ok. Deixa eu passar isso daqui para cá. Vocês estão... Tá conseguindo... Não, né? Deixa eu ver. De fato, continua exibindo a tela errada. Mas agora vai exibir a tela certa. Pronto, agora sim. Pronto. Eu queria pegar aqui com vocês o nosso cronograma para a gente confirmar a nossa... Questões UFBA, PC3, 2021.2, cadê? Nosso cronograma está aqui. Vocês estão conseguindo visualizar bem, não é isso? Então, nós estávamos com nossa avaliação prevista para os dias 29 e 30, tá? A gente conseguiu dar uma boa adiantada na nossa atividade. E eu quero também aproveitar aqui para que a gente dê uma olhada aqui no calendário. A gente tem... Nossas últimas atividades serão ação rescisória, reclamação e querela nulitatis, tá? Como a gente está com um calendário, bacana, com tempo bom, eu vou fazer duas coisas. Uma, eu vou pedir que você, Carol, e se possível também entre em contato. Você tem o contato de José Barbosa, não tem? Que é a pessoa responsável aqui, eu passo para você. Porque você administra o nosso grupo de Zap da turma 3, da turma 2, embora você esteja na turma 3, e ele administra a turma 3 e às vezes assiste na turma 2. Então, para que vocês entrem, para que vocês confirmem a data que vocês querem para a prova final, tá? Ou para a prova final o quê? Para a prova síncrona, que vai ser a nossa prova oral. Então, a minha ideia na prova oral é que a gente fique, por exemplo, disponível na segunda-feira de 18h30 até 21h30 e no outro dia a gente fique disponível de 8h30 até as 12h30, tá? E se eventualmente alguém tiver alguma dificuldade, a gente pode inclusive postergar para tarde. A data que a gente estava prevista era 29 do 11 e 30 do 11, que é a última semana de aula. Se por acaso vocês quiserem antecipar esta aula, a avaliação, ótimo, a gente pode antecipar. Porque depende muito também dos cronogramas que vocês vão ter com os outros professores. Mas se vocês quiserem, a gente pode sem problema nenhum, por exemplo, antecipar para o dia 19 do 11. Porque a nossa última atividade prevista está aqui para os dias 7 e 8 do 11. Tá? Então, como é que vai ser essa nossa última atividade prevista? Ela vai ser um misto daquilo que a gente fez em agravo de instrumento, só que complementando um pouco melhor, fazendo de uma forma um pouco melhor. Qual é a ideia que a gente tem aqui? Cada um, eu vou escolher, muito provavelmente, entre 20 e 25 tópicos. 20 e 25 tópicos. Porque esse, em geral, tem sido o número de alunos que responde às nossas atividades. Tá? Vai variando aí entre 21 a 34, 35. É mais ou menos essa a média de pessoas que respondem. Então, eu vou botar entre 15 e 20 tópicos entre ação rescisória e ação e reclamação. Tá? Entre ação rescisória e reclamação. E aí a ideia é que na primeira semana a gente vai seguir aqui, ó,
Hoje é dia 25. Na próxima semana tem novamente aquele feriado espremido. Caiu novamente na terça-feira e segunda-feira, teoricamente, não teria aula. Então eu vou suspender a aula de segunda também, porque até segunda, o dia da aula, eu vou dar um prazo, e eu vou dar até um prazo maior, até o final da aula, até o final do dia, para que vocês escolham um desses tópicos, um desses 15 a 20 tópicos, gravem uma aula e façam um plano de aula, como a gente fez com a gravo de instrumento, e lancem esses planos de aula. Aí eu vou pedir a vocês que fizeram. Da última vez, quando a gente fez aqui para a gravo de instrumento, eu estava olhando, eu usei como aquela questão de atividades. Atividade com a gravo de instrumento. Isso aqui é o quê? Atividade com sem avaliação. Deixa eu ver, atividade sem teste. Eu usei atividade sem teste. Na atividade sem teste, todo mundo conseguiu visualizar a resposta do outro? Funcionou? Podem deixar o microfone aberto os três, porque nós só somos nós quatro, acho que não vai ter problema não. Se começar a dar eco, eu peço para desligar. Funcionou, professor. Pronto. E vocês conseguiam responder como comentário, não é isso? Isso. Pronto. Aí a única diferença agora é que eu vou dar um tempozinho maior, entre 10 e 20 minutos, para que vocês gravem. E aí tem um trabalho para vocês. Ao final da aula de cada um de vocês vai ter que fazer uma pergunta, tá? Para que os alunos respondam. E aí pode ser uma pergunta ABCDE ou pode ser uma pergunta para resposta simples, como se fosse uma avaliação que você estivesse fazendo de seus alunos. E aí cada colega vai ter que responder 5 perguntas diferentes, tá? 5 perguntas diferentes. Então isso aí vai dar uma média, 5 perguntas diferentes, e aí cada um de vocês vai ter que corrigir a pergunta que esse colega fez. E vai ter que me passar um e-mail com a resposta. Você pode fazer ABCDE, você pode fazer uma resposta simples e você mesmo vai corrigir. Então, 70% de sua nota vai ser o seu vídeo, né? E 30% de sua nota vai ser a nota que seus colegas deram, tá? A nota que seus colegas deram. E aí na aula, aí na segunda-feira, no dia 1 e 2, não tem aula, mas vocês terão aí para responder. Eu vou até reduzir o tempo da gravação do vídeo e aumentar o tempo. Eu acho que é melhor, né? Porque tem uma semana de feriado, então eu vou reduzir a gravação do vídeo até sexta-feira. Eu já vou lançar essa atividade amanhã mesmo, e aí eu vou botar para que a gente faça isso até sexta-feira. Vocês seriam até... Não, se bem que também não, porque vocês têm que estudar. Não, vocês têm que estudar. Então a gente bota o vídeo até o dia 1º, só vou antecipar o horário mesmo, até primeiro meio-dia. E aí vocês têm até sexta-feira para corrigir, e vocês teriam, também fica corrido. Também vai ficar corrido para vocês. Vamos pensar aqui em conjuntos, pessoal. Vamos pensar aqui em conjuntos. Professor, fica ruim considerar como se a próxima semana não existisse e aí deixar para segunda da outra semana? Não, o problema não é esse. O problema é que, como eu quero que vocês façam as perguntas e que eu quero que respondam, porque o que é que eu quero obrigar a que cada aluno faça? A que cada aluno seja obrigado a assistir pelo menos 5 aulas de colegas, o que vai dar 50 minutos para assistir. E responder 5 perguntas feitas pelos colegas. Entendeu? Então eu já estou considerando 15 dias mesmo para fazer essa atividade. Né? Só que o ideal aqui era que o aluno que fez a pergunta, então a Carolina vai dar uma aula sobre noções gerais de ação rescisória. E aí você vai fazer uma pergunta relacionada a ações. Só que você teria que ter um tempo para fazer a correção. Mas a gente pode deixar essa correção para um segundo momento. Professor? Oi, Gabriel. Será que não daria certo? Coloca o prazo para segunda-feira do vídeo, dia 1º, e aí fica de segunda até sexta para os colegas responderem as questões. Sim. E aí entre sexta e a próxima segunda, que seria a aula para os colegas corrigirem.
Pode. Minha única preocupação é que vocês mesmos reclamem que tá curto o tempo. Entendeu? Eu vou dar mais tempo para que vocês façam com calma, para que não fique saudade. Então, o que é que eu vou fazer? Vocês vão corrigir depois, porque para fins da nossa aula síncrona, a gente propriamente não precisa. Então, a ideia vai ser o seguinte: ficaria até segunda, dia 1º, para postar o vídeo, depois teria até o dia 8 para poder apresentar, responder 5 questões dos 5 vídeos que você assistiu. Tem uma semana para você assistir um vídeo, cada dia se quiser um vídeo. E aí a pessoa, cada um que fez o vídeo, vai corrigir o trabalho dos colegas até sexta-feira, dia 12. Tá? Entendeu? Aí fica com... A resposta da questão que eu formulei? Isso, você vai corrigir as 5 respostas da questão que você formulou. Tá? E só mais um detalhe. Para aquele que deu aula sobre ação rescisória, ele vai ser obrigado a responder pelo menos 3 questões de reclamação. Para aquele que deu aula sobre reclamação, vai ser obrigado a responder pelo menos 3 questões de ação rescisória. Vocês acham que fica melhor responder todas da outra atividade? Vai ser possível repetir, professor? O tema não, né? Vai ser possível repetir uma vez, mas assim, é porque 25 temas vai ficar muito pouco tempo, 25 temas vai ficar muito pouco tempo e 15 temas vai dar para repetir uma vez, entendeu? Porque a média de entrega que tem acontecido é essa. Eu posso separar 20 temas e você pode repetir uma vez. Porque... Entendi. A única coisa que me vem em mente vamos dizer que poucas pessoas vão aderir à atividade, um exemplo, e todo mundo escolhe fazer sobre ação rescisória. E aí não tem a opção de fazer o outro tema. É pouco provável, porque assim, se eu fizer 10 temas, assim, agora você me deu uma observação interessante. Só vai poder repetir no momento em que todos os temas já tiverem aula. Você só vai poder repetir depois que todos os temas tiverem sido esgotados, entendeu? E aí amanhã eu vou fechar quais são esses temas e vou passar e vou colocar. E aí a gente faz desse jeito. E aí a gente ficaria com o dia 18 e 19 para poder fazer uma revisão, ou seja, eu vou estar à disposição de vocês para fazer pergunta e a gente faria a prova, a gente pode antecipar a prova para 24, 25. Ou vocês não querem antecipar? Eu vou antecipar. Porque a última semana todo mundo termina marcando. Diga, Carol, você não quer antecipar por quê? Ô, professor, é porque tá com essa semana do 24 e 25, eu acho que tá sendo a semana de prova, não sei se é de todo mundo, mas eu acho que é a semana de provas. Quer antecipar para 18, 19 ou quer manter 31 em primeiro? Porque eu acho melhor o 31 em primeiro. Sem eu problema. Também acho melhor. Pronto, 31 em primeiro. Todo mundo acha melhor 31 em primeiro? Então pronto, então a gente fazemos isso aí 31 em primeiro, tá? Aí eu marco 18 e 19 para poder tirar dúvidas, tá? A gente marca 18 e 19 para tirar dúvidas. 25 e 26 eu libero vocês de aula para estudar. E 31 em primeiro a gente faz, primeiro e segundo, na verdade, é um dia... Eita, pior que nem pode ser... 1º de novembro é feriado. Mas é de dezembro, não? É 29 e 30, não? É 29 e 30. Ah, é 29... Peraí, é verdade. Eu já estou aqui no novembro. Sim. É isso mesmo. Eu acho que eu estou olhando aqui no meu calendário errado. É isso mesmo. É 29 e 30 de novembro. É isso mesmo. Não é dia 1º, não. É 29 e 30, 22, 23, 15, 16, 8 e 9. Então pronto. Então fechado. Fechado? Nosso cronograma até o final. Aí deixa eu até atualizar isso aqui. Vamos lá. Atualizar. Salvar como. Parte final. Pronto. Vamos
Vou apagar isso tudo aqui, pessoal. Aliás, não preciso nem... deixa eu apagar tudo. Pra saber, já vou ter aqui a parte final. Excluir linhas. Pronto. Então, fase final. 1 do 11. Vai ser postagem do vídeo 1 do 11. Postagem do vídeo. Postagem da videoaula. Da videoaula sobre ação rescisória, ações de impugnação. Sobre ações de impugnação. Pronto. Não haverá aula síncrona. Não haverá aula síncrona. Aula síncrona. Pronto. Aí a gente vai ter durante a semana assistir as videoaulas dos colegas e responder 5 perguntas. 7 do 11 e 8 do 10. É isso mesmo. Aí nós vamos ter isso aqui. Respostas. Deixa eu concluir. Resposta. Perguntas. Respostas. As perguntas sobre a aula síncrona. Eu já nem sei mais o número dessa aula síncrona, então vou deixar aula síncrona e correção da avaliação, tá? Durante a semana. Dia 15 do 11 é feriado de novo, né? Não, e a de 15 do 11 eu é que não posso dar aula. Aí eu vou deixar isso daqui. 15 do 11, excluir linhas. Eu vou fazer o inverso. Eu vou deixar aqui sem aula síncrona para que vocês estudem. Liberado para estudo. Liberado para estudo. Pronto, liberado para estudo. Não haverá aula síncrona. Pronto. Aí 23 do 11, excluir linhas. Aí dos dias 22 e 23, revisão. Pronto, agora sim, aula síncrona de revisão. Aí no dia 29 do 12, avaliação síncrona. 29 do 12. Deixa eu botar isso aqui, ó. Das 18h30 às 21h30. Avaliação, deixa eu até copiar isso aqui. Pronto, avaliação síncrona. Pronto. E aqui avaliação síncrona das 8h30 às 12h30. Pronto, todo o assunto. E aí aí não importa qual é a turma que você faça parte, tá? Não importa se você é da turma 2 ou da turma 3, o dia que vocês quiserem, fiquem à vontade de ir. Aí a gente termina, tá?
Então eu vou até postar logo lá. Ô, professor, Oi? você poderia explicar mais ou menos como vai ser essa prova no final, prova síncrona? Eu não sei se Posso. você já explicou, eu não estava, Já, já, não sei. já expliquei, mas posso reexplicar. É... Deixa eu só colocar aqui no mural. Cadê? Não é você não. Volte. Ali pro mural. Pronto, aqui. Não, não é nada disso. Eu quero escrever para a turma. Cronograma. Fase final do curso. Fase final do curso. Já não fica boa não. Deixa eu simplificar. Agora não tem negrito aqui, né? Depois eu boto... Pronto. Tem, professor, Ctrl B. Ctrl B? Ah, tem aqui, ó. Tem mesmo. Vocês são retados. Pronto. Mas aqui era o mais importante, a avaliação. Então vamos lá. Gabriel, a prova, ela vai consistir em 4 perguntas, tá? Serão perguntas objetivas, não vai ser nada do tipo disserte, de forma que eu possa ser muito subjetivo na correção. Eu vou pegar questões mais focadas no objetivo, na solução de pequenos problemas, né? Coisas que sejam mais ou menos o seguinte: ou sabe, ou não sabe, não sabe. Porque é o que é mais justo para todos nós. Eu vou fazer essas provas gravadas, então se alguém quiser, por qualquer motivo, pegar depois da gravação, só está, não tem nenhum problema. E as perguntas serão perguntas do tipo, assim, considerando que você interpôs um recurso especial, me responda se esse recurso tem ou não tem efeito suspensivo. Aí você vai responder tem, não tem. Aí se você tem, acabou, já errou. Aí se você assim, se não tem, eu falei assim, e se seu cliente precisar, tiver diante de uma situação de urgência, é possível que seja atribuído efeito suspensivo? Aí você tem que dizer, tem. É possível sim, ele deve ser requerido entre o período da interposição do recurso e o período da decisão de admissibilidade perante o presidente ou vice do tribunal, após a admissibilidade perante o relator, ou se não distribuído o relator, por petição no Tribunal Superior. Então vai ser coisa desse tipo, não vai ser nada do tipo conceitue recursos. Agora, eu irei fazer perguntas sobre todo o assunto. Então tenha certeza que haverá dessas 4 perguntas, 2 vão ser relacionadas a recursos ou teoria dos recursos, né? Pode ser uma de teoria dos recursos, mas essa parte de recursos vai ser a maioria das questões, porque justamente é a maior parte do assunto. Uma questão certamente sobre incidentes ou ações, ou como é que eu digo, ou incidentes ou ações de impugnação e de precedentes, tá? Então, essa mais ou menos, e são questões bem objetivas, tá bom? E o peso, professor, da prova? A gente já tinha acertado, não foi? Ela tem menos peso do que essas atividades. Ficou peso 3 a prova, e peso 4 a prova e as atividades peso 6. Eu fiz a ordem inversa, ou seja, o normal é que a segunda prova acumulativa tenha peso 6, eu inverti para botar peso 4 e privilegiar, digamos assim, quem se esforçou ao longo de todo o curso. E as atividades, o senhor vai liberar a nota antes da segunda prova? Certo. Vou. Eu tenho, é meu dever, é minha obrigação. Então eu vou sim. Eu estou com uma dificuldade grande de conseguir corrigir. Eu já comecei boa parte das correções, mas é um volume enorme de correção. Mas eu vou inclusive pegar estes períodos que não haverá aula, né, para justamente ir antecipando e fazendo,
né, a correção e agilizando a correção. Eu quero tentar, no máximo, amanhã. Como agora eu já não preciso mais pensar em como fazer as atividades, não tem mais aula a ser gravada, então eu vou focar na correção. Mas eu tenho o dever de entregar para vocês antes. Beleza? Então, viva! Vamos lá. Gabriel, primeira questão. Antes disso, alguma questão genérica que vocês queiram tratar sobre IRDR, sobre IAC, sobre ainda recursos repetitivos? Vai lá, Carol. Professor, eu estava estudando isso, até peguei umas videoaulas extras. Eu consegui entender o que é IRDR, IAC e recursos repetitivos. Mas eu não consegui entender como eu vou olhar para um caso concreto e saber se aquilo é um recurso repetitivo ou é um IRDR. Não, isso vai ser a coisa, teoricamente, entre aspas, mais fácil do mundo, né? Porque ele vai estar, como tal, colocado no cadastramento do processo. Porque observe que a transformação do recurso em recurso repetitivo, a instauração do IAC ou a instauração do IRDR, é uma decisão, né? É uma decisão de afetação, vamos chamar aqui genericamente de afetação, é uma decisão genericamente de afetação feita pelo órgão competente, pela pessoa competente. Então, você como parte, Carol, você nunca vai interpor um recurso especial repetitivo. Nunca vai interpor um recurso especial repetitivo, entendeu? Então, o seu recurso especial você vai interpor como recurso especial. Para fins de repetitivos, ele vai poder ser afetado como tal, ou pelo presidente ou vice do tribunal local, né? Entenda aí Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, ou ele vai poder ser afetado diretamente pelo STJ, por um relator no STJ. Então, o seu recurso raramente será um repetitivo, porque ele pode até se submeter aos efeitos do julgamento do recurso especial em regime repetitivo. Mas para que o seu recurso seja repetitivo, ele tem que ser escolhido como representativo da controvérsia. Entendeu? Esse é um aspecto. Ponto. Para recurso especial repetitivo. Então, muito provavelmente, o que é que vai funcionar? Algum recurso vai ser 2 ou 3 ou 4 vão ser escolhidos como representativos da controvérsia do repetitivo, e todos os 150 milhões de recursos, 150 mil recursos ficarão parados, suspensos pela sistemática de suspensão, que é justamente a sistemática de suspensão de caso repetitivo. Você suspende para esperar o julgamento do caso piloto, e o caso piloto é aplicado em todos os demais casos. Ponto. Isso é um caso. No que concerne ao IRDR e ao IAC, eles são incidentes que são deflagrados como tal. Serão deflagrados como tal. Então, o que significa dizer isso? Tanto o IRDR como o IAC, eles podem ser suscitados, levantados pela parte. Tá bom? Pela parte. Pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública por petição. E ele pode ser também feito por ofício pelo juiz de primeiro grau, é muito raro, e pelo desembargador no âmbito dos tribunais locais. E o mesmo que eu estou te falando também se aplica ao STJ e ao STF. Sendo que recurso especial e extraordinário repetitivos, eles só tramitam, só existem, só acontecem no STJ e no STF, nos tribunais superiores. IRDR e IAC, eles podem acontecer nos tribunais locais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, e também nos superiores. Só que o IRDR, por sua essência, é mais comum mesmo nos tribunais locais, Tribunal de Justiça e tribunais regionais federais. Tá certo? Até aí, pronto. Então, se eu estou falando de um IAC ou de um IRDR, a parte pode até pedir. E até o desembargador, que está julgando um caso, ele pode requerer. Tá certo? Ele pode, por ofício, requerer a instauração. Só que a decisão pela instauração ou não será do órgão responsável pelo julgamento do IAC e do IRDR, que normalmente são os órgãos de maior competência dos tribunais. Ou o tribunal pleno, ou a corte especial, ou as sessões. O mais comum é que tramitem nas sessões, tá? Que tramitem nas sessões. Então, como é que vai funcionar? Se você é parte, você diz, poxa, eu sou advogado, como é que isso
pode funcionar assim, por exemplo. Você é advogado de uma determinada empresa que está sofrendo muitos processos por conta de uma mesma cláusula contratual, por conta de um mesmo problema, por conta da mesma interpretação de uma norma. E aí você vai dizer o seguinte, olha, eu estou sofrendo trocentos processos, tem processo que eu ganho, tem processo que eu perco. Vamos uniformizar essa decisão. Aí você pode pautar. Aí você vai requerer isso por petição. Por petição. E aí o órgão responsável pela autuação vai decidir se estão presentes ou não os requisitos. Porque os requisitos do IRDR e do IAC são distintos. Tá? O IAC é interesse público em relevante questão de direito que não seja repetitiva, né? Que não seja repetitiva e aí que possa e também em que haja divergência interna no tribunal. Então, para o IAC, questões que não sejam repetitivas, né? Com uma relevante questão de direito. E aí, ou que tenha um interesse público, ou que objetive sanear o conflito de jurisprudência interno do tribunal. IRDR também é uma relevante questão de direito, não é isso? Mas não precisa necessariamente ter esse interesse público, porque o que importa é que exista uma repetição de demandas. Num caso ou no outro, esse processo originário, você instaura um incidente no órgão lá, perante a presidência designa o órgão competente, e aí seu processo, né, o incidente vai julgar também o processo. Aí você sobe esse processo, e aí julga esse processo e fixa a tese para todos os demais. Entendeu? Então você nunca vai entrar com a petição inicial lá, no começo do seu processo, com a petição inicial de IRDR. Não é isso. É com o processo em curso, verificando essas questões, você suscita o IRDR. Então, ele é um incidente. Ele acontece no processo em curso. Então, ele incide, afeta o processo. Beleza? Então, aqui, ó, 947, incidente IAC. Tá bom? IAC. Aqui, reconheceu o interesse. O órgão colegiado julgará o recurso a remessa necessária ao processo de competência originária se reconhecer interesse público. Ou seja, quem vai decidir se tem interesse público ou não vai ser você que requereu, é o órgão que vai julgar. Aqui, ó. Ocorrendo as hipóteses de assunção de competência, o relator proporá de ofício a requerimento da parte do Ministério Público da Defensoria Pública que seja o recurso a remessa necessário ao processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. O IAC, ele nasce de duas coisas, Carol. Ele é a junção do antigo incidente de uniformização de jurisprudência do CPC 73, que não existe mais, e a prática que se tinha e que se tem até hoje no STF de pegar as questões importantes e afetar o pleno. Então, o STF começou com a assunção de competência sem nenhuma previsão legal. Eu nem sei se tinha previsão regimental. Depois é que foi criada a previsão regimental. E o STF sempre fez isso. E aí o CPC ele extingue o antigo incidente de resolução, o antigo incidente de uniformização de jurisprudência e pega essa técnica do STF e junta. Recentemente o STF fez isso. Lembram das discussões sobre a suspeição ou não e a competência da Lava Jato, em que foi julgado na primeira turma e depois afetaram ao pleno? É justamente isso. Olha, essa daqui é uma questão relevante, ou seja, não tem multiplicidade de recursos ali, mas é uma questão relevante, vamos afetar o pleno. Tá? E aí, o que significa essa questão relevante? Aqui, ó, relevante questão de direito, grande repercussão social, sem repetição de múltiplos processos ou também aqui, ó, relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou composição, nesse caso, independente dessa existência de interesse público. Já o incidente de resolução, aqui os requisitos: efetiva repetição de processos que contenham controvérsias sobre a mesma questão de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
também a mesma coisa. Você afeta, o pedido pode ser feito pelo juiz ou relator por ofício, pelas partes por petição, pelo Ministério Público ou Defensoria Pública por petição. Mas quem é que vai decidir, ó? É o tribunal. Aqui. Admitido o incidente, o relator, após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do 976. Então, assim, todo mundo pode requerer, mas é o órgão competente para julgar. Quem é esse órgão competente para julgar? Aquele que está designado no respectivo regimento interno. Como regra, os órgãos de maior composição, tá? Os órgãos mais altos, mais importantes dos tribunais. Ficou claro? Beleza. Mais alguma dúvida genérica, pessoal, sobre o tema? Professor, eu fiquei um pouco na dúvida, pesquisando sobre o tema, o IRDR, sobre a técnica de origem de formação do IRDR. Assim, Didier, por exemplo, ele defende que é baseado no caso, aqui no Brasil, é baseado no caso piloto, mas também tem quem defenda que é o caso modelo, e que aí vem do direito alemão e tal. É que ele nasce do direito alemão, do Musterverfahren do direito alemão, e a diferença que tem, e uma das diferenças que tem do Musterverfahren para o IRDR é justamente que o Musterverfahren tem a noção de caso modelo, enquanto que o nosso IRDR tomou a opção de ser o caso piloto. Qual é a única diferença de caso modelo para caso piloto? No caso modelo, o caso modelo ele é usado para discussão do tema sem decidir o caso. E no caso piloto, você decide o caso e fixa a tese. Entendeu? Você termina afetando para, fixar a tese. Sobre isso também tem até uma coisa, mas a nossa sistemática, a adoção da nossa sistemática é a adoção do caso piloto. Só vira caso modelo quando, Gabriel? Quando tem a desistência. Eu ia falar isso, né? Então, eu ia questionar isso justamente, porque se desiste, não julga o caso, né? No caso piloto. Aí passa a ser caso modelo, mas é a exceção, né? É a exceção. A regra é que a gente adota o sistema de caso piloto. O caso modelo só quando há essa desistência, tá? Você que está pesquisando, quem gostou sobre o tema, tem um seminário sensacional do STJ sobre RDR. Tá muito bom. Procure lá no seminário do STJ que vocês vão achar. Tem Fred fala, mas tem também Alexandre Moraes, tem Sofia Temer, tem muita gente boa. Muita gente boa. Alexandre Moraes não, perdoe, Alexandre Freitas Câmara. Tá? Beatriz, você está sem microfone? Consegue falar, Beatriz? Que eu não consigo acompanhar bem. Minha mãe está assistindo o jornal, então saia daí para ela não atrapalhar. Manda ela parar de atrapalhar sua aula. Brincadeira, viu? 987, parágrafo 2º, determina que o RE ou RESP terá um efeito suspensivo op lege? Sim, exatamente. É a única possibilidade, Beatriz, que o RESP e o RE têm efeito suspensivo op lege é quando o RESP e o RE é julgado da decisão do IRDR, tá? E a lógica é que você mantenha, inclusive, a suspensividade que foi fruto da decisão de admissão do IRDR. Então, como regra geral, RESP e RE não possuem efeito suspensivo op legis, mas o RESP e o RDE interposto contra a decisão do IRDR, esse sim terá efeito suspensivo op legis. E não só efeito suspensivo op legis, Beatriz, o recurso extraordinário interposto contra a decisão de IRDR, além de ter o efeito suspensivo, ele também tem presunção de existência de repercussão geral, tá? Presume-se existente repercussão geral. Beleza. Mais alguma coisa, pessoal? De nada, Beatriz. Gabriel, vai que é sua, Tafarel. Vamos lá, vai que é sua, Gabriel. Primeira questão. Consegue ler aí? Consigo. Vamos lá. Acerca do incidente de resolução de demandas repetitivas, assinar a alternativa correta. Aí você vai me dizer por que essa primeira é errada. A tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, respectivamente do recurso extraordinário ou especial interposto contra a decisão de mérito do incidente,
será aplicada apenas na área de competência do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal no qual foi suscitado o incidente. Nesse caso, gera precedente obrigatório, né? Em qualquer caso de julgamento de IRDR de mérito, gera precedente obrigatório. A questão aí está relacionada aos limites de eficácia do precedente. Dê uma lida aí para entender. Eu vou fazer uma outra pergunta para você, Gabriel. Vamos lá. Imagine um RDR proposto aqui no Tribunal de Justiça da Bahia. Tá? A gente tinha 7 recentemente propostos, acho que não aumentou. A pesquisa foi em 2020, tinham 7. Aí o Tribunal de Justiça da Bahia decidiu este incidente, esse IRDR, tá bom? Decidido esse IRDR, ele é precedente obrigatório em que âmbito? Em todo o Brasil? Um juiz de Minas Gerais é obrigado a aplicar o IRDR? Não, no âmbito do Estado da Bahia. Beleza. Aí a pergunta aí é o seguinte: interposto o recurso especial contra a decisão desse IRDR e decidido pelo STJ, a tese fixada pelo STJ, né, revisando esse IRDR, ele se aplica também para a Bahia, já que o IRDR, apenas para a Bahia, já que o IRDR foi aqui, ou se aplica para todo o Brasil? Também para a Bahia, mas não só, né? Para todo o Brasil, nesse caso. Aí eu pergunto, e se esse IRDR versasse sobre uma questão de direito estadual, uma discussão sobre vencimentos de funcionários públicos? Nesse caso, não se aplicaria. Não se aplicaria para fora do Estado. Nesse caso, na verdade, Gabriel, eu já estou lhe perturbando, já é uma pegadinha. Nesse caso, não caberia RESP. Não é hipótese de RESP. Porque direito local não é admissível pelo RESP. Então, inclusive, isso é interessante porque os IRDRs relacionados a temas de direito local, eles são a última instância. Eles são decididos ali em última instância. Quando se tratar de direito federal, aí sim, cabendo RE e RESP, é que haverá, né, a decisão. E o que for decidido no STJ ou no STF, obviamente, terá eficácia em todo o território brasileiro. Entenderam todos, pessoal? Questão? Então, beleza. Então, a decisão do IRDR de mérito, como regra, é aplicada apenas na região do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal em que foi decidida, tá bom? Contudo, se houve recurso extraordinário especial, conforme o caso, e foi decidido o tema pelo STJ ou pelo STF, aí a eficácia vai ser em todo o território nacional, independente do tribunal onde tenha sido suscitado o IRDR. Tá bom? Vamos lá. Para você ainda, Gabriel, essa primeira questão é toda sua. Segunda proposição aqui, essa aqui está marcada. O que está errado? A tese fixada no incidente será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitam na área de jurisdição do respectivo tribunal, salvo aqueles que tramitem nos juizados especiais. Não tem essa ressalva dos juizados especiais. Ao contrário, a regra é inclusive uma regra expressa de que se aplica também no âmbito dos juizados especiais. Beleza? Vamos lá. Posso? Por favor, é sua. Durante a suspensão dos processos pendentes individuais ou coletivos que tramitam no Estado ou região, conforme o caso, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao tribunal responsável pelo julgamento do incidente. A quem eu devo requerer o
pedir tutela... Primeiro, cabe tutela provisória durante a suspensão dos processos? Professor, não lembro onde foi que eu vi, mas cabe. Agora não lembro para onde. Perfeito. Aí, inclusive, situação própria de teoria geral do direito, né? Caberá tutela provisória de urgência sempre que for necessário. É o princípio da efetividade que o magistrado vai aplicar no caso concreto. Agora, aí, a segunda pergunta. Instaurado o incidente, tá certo? Aonde eu devo, e durante a suspensão do processo, aonde eu devo requerer? Para facilitar a sua vida. Eu tenho um incidente instaurado no Tribunal de Justiça da Bahia. Tá? Foi instaurado no Tribunal de Justiça da Bahia. Então, todos os processos sobre aquele mesmo tema estão suspensos. O meu processo, que está suspenso, está tramitando na na comarca de Itabuna. Está ainda no primeiro grau de jurisdição, lá na vara civil da comarca de Itabuna. E aí? Eu tenho que requerer, como ele está dizendo aqui, diretamente ao tribunal, ou seja, ao Tribunal de Justiça em que está tramitando o incidente, ou eu devo pedir a minha suspensão do processo, ou a minha tutela de urgência lá na vara civil de Itabuna? Na vara civil de Itabuna, é onde corre o processo. Perfeito, exatamente. Senão seria um pandemônio para o tribunal. Imagina um IRDR instaurado no STJ, todo mundo que tem processo eventualmente suspenso em todo o Brasil vai estar requerendo ao STJ a concessão de tutela de urgência. Não tem sentido. Você suspende o processo e o processo não pode correr. Ponto. Contudo, apesar da suspensão, as medidas de urgência podem ser recorridas aos respectivos juízos competentes. Então, se o meu processo está paralisado, foi suspenso em primeiro grau de jurisdição, será ao juiz do primeiro grau de jurisdição. Se o meu processo está suspenso no tribunal, aguardando o julgamento, por exemplo, de uma apelação, eu terei que requerer ao relator da apelação no âmbito do tribunal. É o juiz que está com a jurisdição do processo suspenso. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Caberá recurso ordinário no caso de inobservância da tese adotada no incidente. Não, nesse caso, cabe reclamação. Exatamente. E, por fim, a pergunta que Beatriz fez. Está aqui a resposta já na própria questão, tá? No julgamento de mérito do incidente, caberá recurso ordinário especial, conforme o caso, com efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente decidida. Tá bom? Vamos lá. Obrigado, viu, Gabriel? Carol, vai que é sua a próxima questão. Então, pronto. Primeira questão. Lê, por favor. Está conseguindo ler bem? Tô. Nos juízos de direito da capital do estado X, tramitavam centenas de demandas semelhantes, ajuizadas por servidores públicos vinculados ao município Y, discutindo a condicionalidade de lei ordinária municipal que tratava do plano de cargos e salários da categoria, antevendo o risco de ofensa à isonomia com a possibilidade de decisões contraditórias. O advogado de uma das partes resolve adotar medida judicial para uniformizar o entendimento da questão jurídica. Nessa hipótese, o advogado deve peticionar. Vamos lá, primeiro. Ao juízo ao qual tramita a demanda por ele ajuizada, requerendo a instauração do incidente de assunção de competência. Peraí. O que é que está errado aqui? Não é o juízo de direito. E como tem centenas de demandas, não é assunção de competência, que a assunção de competência não tem repetição. Se fosse assunção de competência, seria até no juízo que tramita. Mas, como é que eu digo? Não é assunção de competência no tribunal mesmo. Seria de qualquer forma, seria. Mas a assunção de competência você requer no seu processo. E o IRDR não, você requer direto na presidência. Então, na assunção de competência eu vou requerer e aí o juiz que vai subir. Vamos cá. Tá aqui, ó, 947.
ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá de ofício, o relator é quem proporá de ofício a requerimento da parte do Ministério Público que seja o recurso de remessa feito lá. Então, na assunção de competência, essa assunção de competência só se dá no âmbito do tribunal. Bom, só se dá no âmbito do tribunal. Beleza? E eu peço ao relator do meu processo, eu digo, meu processo é muito importante, leva ele para o pleno, para o órgão especial. Lá no IRDR é diferente. No IRDR, você requer, o pedido de instauração será dirigido ao presidente. Então, eu vou pegar a cópia do meu processo, né, e eventualmente mais alguns documentos que eu comprove a multiplicidade dos recursos e vou ao presidente lá e peticiono. E aí, lá, o presidente vai designar o relator no órgão respectivo, o relator no órgão respectivo vai levar a questão para o órgão colegiado decidir se é ou não é o caso de instauração. Entendido? Nesses dois casos, os incidentes eles só vão tramitar no Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal e só vão subir, no caso, o IRDR, se for um caso constitucional ou infraconstitucional, é isso? Não, eu não entendi ao direito sua pergunta, mas deixa eu responder aqui genericamente, se eu não responder o que você perguntou, porque há uma pequena diferença. O incidente de assunção de competência, ele é um incidente que se instaura no tribunal em decorrência de processo que está no tribunal. Certo. Ponto. O IRDR é um incidente que se instaura no tribunal, mas que pode ser proposto, pode ser interposto, pode ser requerido por alguém que ainda está com o seu processo em primeiro grau. Entendeu? É justamente esse caso aqui. Esse caso aqui é um processo de primeiro grau. E qual é a resposta correta? Eu vou peticionar ao presidente do tribunal que está vinculado ao juiz de direito, requerendo a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Beleza? Mas, no caso, acho que minha pergunta é quem vai julgar ele. Sempre será o órgão designado, sempre será o tribunal, tanto o IAC quanto o IRDR será o tribunal. Certo. No órgão que tiver designado como tal, dentro do regimento interno do respectivo. Normalmente os tribunais, normalmente será as sessões dos tribunais ou o pleno ou a corte especial. Certo. Tá certo? Então eu vou pegar lá o processo de primeiro grau, tiro uma cópia, eu vou no presidente do tribunal e entrego. Aí no caso aqui, se for para uma área pública, aí vai ser ou as câmaras cíveis, ou a seção civil de direito público, ou as seções cíveis, que vão julgar este RDR. Tá bom? Neste caso aqui, deixa eu até ver se tem essa pergunta. Vamos responder aqui as demais, e aí eu volto para terminar isso aqui. Vamos lá. Ao presidente do tribunal ao qual está vinculado o juízo de direito, requerendo a instauração do incidente de arguição de constitucionalidade, que seria incidente de resolução de demanda repetitiva. Perfeito. E aí, porque está como ao juízo de direito, no qual tramita, por ele ajuizada, requerendo a intimação do Ministério Público para conversão da demanda individual em coletiva. Está totalmente errado. Pronto, perfeito. E aí, voltando aqui para a sua questão, me esqueci o que mais eu queria tratar na sua questão. Voltando, não lembro. Mas você tem mais alguma dúvida, Carol? Ah, sim, eu lembrei o que era. E neste caso aqui, vai caber RE e RESP? Professor, peraí. Como ele fala da constitucionalidade, para mim caberia um RESP. Não, RE. Ou desculpa, REST Mas o RESP não, porque certo. É constitucional, né? Isso. Beleza? Então, aí, ou seja, agora, eu posso instaurar um IRDR e um IAC já no Tribunal Superior? Pode acontecer que se instaure no Tribunal Superior? Pode acontecer. IAC no Tribunal Superior é mais comum. IRDR no Tribunal Superior é muito mais raro. Muitíssimo mais raro. Por que muitíssimo mais raro, Carol? Porque, em geral, nos tribunais superiores, ao invés de eu instaurar um IRDR, eu afeto um recurso para julgar no sistema de recursos repetitivos. Então, o mais comum é isso.
o julgo nos tribunais superiores, recurso como recurso repetitivo, julgo nos tribunais locais como IRDR. E aí, porém, quando chega em recurso o IRDR aos tribunais superiores, eles vão ter a mesma eficácia, entre aspas, do julgamento de recursos repetitivos, ok? Então, beleza. Beatriz, se você puder falar, me manda no zap, tá bom? Que aí depois de Isabel, você seria a próxima. Aí me mande no zap se você consegue responder ou não. Mas vamos lá, Isabel. Tá conseguindo ler? Quer que eu leia? Não consigo ler. Pronto. Essa primeira é a questão certa, mas aí você já lê ela, já entrando no clima certo, e depois responde a outra. Certo. Ó. Quanto ao incidente de resolução de demandas repetitivas, tanto que seja admitida a suspensão dos processos pendentes em que se discuta a questão controvertida poderá ser determinado pelo relator ou eventualmente pelo Tribunal Superior competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial. Beleza. Agora, professor, eu não consigo assim. Eu não lembro que questão foi que eu marquei nessa. Deixa eu só ler as outras alternativas por eliminação. Espera aí, deixa eu ver só uma coisa aqui, Isabel. Pode ser instaurado, pode tramitar, órgão. Pronto. Agora, primeiro, vamos lá. Primeira coisa, eu quero, para a gente fechar aqui a nossa ideia, para você entender, para todos nós entendermos juntos. Primeira questão é a seguinte: eu instaurei um IRDR aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, tá certo? Uhum. A gente já viu, quando estava respondendo a questão de Gabriel, que a decisão do IRDR no Tribunal de Justiça da Bahia, ela será válida aonde? No território que for na jurisdição dela. Beleza, no caso da Bahia. Bom. Sim. Mas se por acaso tiver recurso para um tribunal superior, vai valer no Brasil todo, não é isso? Uhum. Pronto. Agora, aqui o que ele está tratando não é do julgamento, é da suspensão. Qual é a lógica, Isabel? A lógica é a seguinte: poxa, se eu tenho muitos processos tratando do tema, com o risco de haver decisões contraditórias, eu instauro o IRDR justamente para evitar decisões contraditórias. Se é para evitar decisões contraditórias, vamos paralisar os processos? Essa é a lógica. Vamos paralisar os processos para que eu promova o julgamento e aí eu passo a aplicar todos, evitando que neste meio tempo eu continue a ter decisões contraditórias. Ponto. Aí vamos voltar aqui para reler essa questão. Tanto que seja admitido, tá certo? Ou seja, o IRDR aqui no Tribunal da Bahia foi admitido. A suspensão dos processos pendentes em que se discute questão controvertida poderá ser determinada pelo relator. Beleza. Pelo relator do IRDR. É isso? Bom. Aí ele falou aqui, ó, ou eventualmente pelo Tribunal Superior competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial. Tá? Isso está certo. Mas você lembra aí e sabe explicar para a gente como é que funciona essa questão da suspensão nacional? Nacional? Olha, essa parte do nacional eu não consegui. Na verdade, professor, eu ainda estou confusa nessa coisa assim de caber RE nessas causas, sabe? Acho que foi a única coisa assim, que eu fiquei muito confusa, porque eu estudei RE, tipo, era uma coisa, e aí agora o RE cabe nessas questões também. Eu fico, tipo, interpretando assim, um processo dentro do outro, sabe? Eu estou muito confusa nisso. Pronto, vamos lá, que deixa eu tentar organizar para vocês, porque Carolina também estava com a dúvida nessa questão. Você está com essa dúvida, pode ser também uma dúvida de outras pessoas. Não é um processo dentro de outro processo, é um incidente dentro de um processo. Os incidentes processuais, primeiro eu queria separar, assim, o ideal era a gente voltar lá para a TGP, para tratar de processo, procedimento, questões e incidentes, tá?
Então, as questões podem ser tratadas no âmbito dentro de um processo ou podem ser tratadas no âmbito de um incidente. O que é um incidente? Para facilitar a compreensão, estou simplificando a questão. É como se fosse um mini processo dentro do processo. É como se fosse um procedimento apartado, específico dentro do processo. Estes incidentes podem ser de várias naturezas. Várias naturezas. Vou pegar um que vocês estudaram, incidente de falsidade de documento. Lembra desse incidente? Quando a parte vai contestar uma ação e acha que um documento é falso. Tanto faz ser contestar. Aí ela tem duas opções. Ela somente faz uma impugnação do documento e aquela decisão terá valor apenas internamente, ou ela propõe um incidente, ou ela, na verdade, dentro daquele processo, ela é como se ela dissesse, olha, para o processo, e vamos decidir se o documento é verdadeiro ou falso. E depois disso a gente retoma o processo. Ok? Até aqui? Ponto. Então, o IRDR e o IAC, eles vão nascer dentro de um processo já existente. Dentro de um processo já existente. Então, vamos supor que você tem uma causa contra a Oi, ou a TIM, ou a Vivo, ou a Claro, para dizer todas as operadoras, para dizer que só uma é ruim, todas são ruins. Né? Aí você está tendo lá uma discussão questionando uma determinada... o direito que a operadora teria de cancelar o chip pré-pago por conta se você não fizer a recarga durante tantos meses. Você vai discutir a constitucionalidade disso, tá certo? Esse é um processo que deve ter milhões de pessoas discutindo essa mesma questão. Aí o que aconteceu? O advogado dessas operadoras, ou o seu advogado, que tem muitas causas contra essa, ela pode virar lá e dizer assim, pô, excelência, pô, tribunal, tem juiz que está dando a favor, tem juiz que está dando contra, cada juiz está dando de um jeito. Faz favor, pegue esse meu processo, e vamos fazer uma decisão que vale para todo mundo. Aí você instaura o IRDR nesse processo. Você vai pegar esse processo, tirar uma cópia desse processo, fazer uma petição e levar para o presidente do tribunal. Aí o presidente do tribunal vai atribuir as sessões cíveis reunidas, aí lá vai paralisar e vai julgar o seu processo. Só que do julgamento desse seu processo, isso vai gerar uma tese que vai ser aplicada a todo mundo. E aí todo juiz vai ser obrigado a entender que isso é constitucional, ou que isso é legal, ou que isso é ilegal. Ok? Mas o seu processo que foi julgado pode ter um recurso? Por que você não pode propor um recurso para recurso especial, recurso extraordinário? Não é porque foi julgado no âmbito de um IRDR ou de um IAC, se esse IRDR ou esse IAC foi julgado no âmbito de um tribunal, que você não possa propor um RE, ou que você não possa propor um RESP. Ok? Entendeu? Vamos supor que não foi proposto IRDR. Esse mesmo processo seu, esse mesmo problema do chip não foi proposto IRDR. E começou a ter vários juízes dando decisão entendendo que é legal e vários juízes entendendo que é ilegal. E aí, em todos os casos que o tribunal julgava a apelação e dizia que era ilegal, a operadora de telefonia recorria. Em todos os casos que o tribunal ia lá e dizia que era legal, o cliente, o consumidor, recorria. Aí chega lá e tem uma porrada de recurso especial no STJ. Aí o que o STJ vai fazer? Eu vou julgar como um recurso repetitivo. Ninguém mande mais processo nenhum recurso especial, recurso ordinário. Eu vou pegar esses dois aqui, vou pegar o caso de Isabel e do caso de Carolina, e vou julgar o caso de Isabel e Carolina. E o julgamento do caso de Isabel e Carolina, ele terá eficácia para todo mundo. Você entendeu, Isabel? Conseguiu de fato entender? Então, o IRDR e o IAC são incidentes instaurados no âmbito de um processo. E quando julgados vão sofrer ou vão poder ter os recursos cabíveis. E eu não proponho IRDR, especialmente, se eu já tenho recurso especial repetitivo. Inclusive o CPC, ele é claro nisso. Cadê aqui?
Aqui, ó. É incabível, parágrafo 4º do artigo 976. É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua competência, respectiva competência, já tiver afetado para a definição da tese sobre questão de direito material processual repetitiva. Direito material processual repetitiva. Então, é por isso que a gente fala que eu tenho um microsistema de julgamento de casos repetitivos que serve para IRDR e para recurso especial extraordinário repetitivo. E eu tenho um outro microsistema maior ainda, que é o microsistema de formação concentrada de precedente, que fica dentro dele o IRDR e os recursos repetitivos, mas fica também o IAC, os enunciados de súmula. Entendido? Entendido mesmo? Carol, tá entendido para você? Tá entendido para você também, Carol? Pronto. Agora vamos voltar para a sua questão. Alisson, eu vi que você quer perguntar, mas deixa eu só terminar isso aqui, viu? Aí vamos voltar para a sua questão. Então, se eu tenho a interposição de um IRDR, tá certo? De um IRDR, e este IRDR ele é admitido, a consequência da decisão de admissão deste IRDR é suspender todos os processos que versam sobre aquele tema, tá? Mas essa suspensão, ela vai funcionar, ou ela vai se realizar aonde? No estado do Tribunal de Justiça ou na região do TRF. Ok até aí? Se a gente tivesse na questão de Carol, que falou, sobre lei ordinária municipal, eu tenho como falar aqui, de suspensão nacional. Tem sentido suspender? Não, não tem. Mas no exemplo que eu estava brincando com você, que eu estava falando com você, neste caso da operadora de telefonia que trabalha no Brasil todo e que a taxa de renovação de chip é no Brasil todo, você acha que tem sentido poder suspender no Brasil todo? Se for impetrado aí o recurso especial extraordinário, sim. Se não, só na jurisdição dela. Mas observe o seguinte, a suspensão, Isabel, ela se dá no início do processo. Aí a pergunta é, eu tenho que esperar de fato o julgamento e a interposição do RE e do RESP para suspender no Brasil todo? Ou eu já posso, sabendo que essa questão está aqui afetada, promover a suspensão, a chamada suspensão nacional? Foi isso que o legislador permitiu, tá? Eu não tenho sentido em falar em suspensão nacional quando se refere à lei local, à interpretação de direito local. Mas quando se refere à interpretação, né, de direito federal, mesmo que o IRDR seja interposto aqui, o advogado da Oi, claro, TIM, Vivo, eles podem chegar lá e dizer assim, não, STJ, como é discussão de direito federal, suspenda você e suspenda logo para o Brasil todo. E aí é por isso que ele fala aqui, eventualmente pelo Tribunal Superior competente. É justamente quando você vem aqui, vamos aqui para suspensão. Admitido o incidente, suspenderá os processos pendentes individuais ou coletivos que tramitem no Estado ou na região, tá? Regra geral, como você falou. Agora aqui, parágrafo 3º, parágrafo 3º do 982. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado do 977, 2 e 3, ou seja, as partes do processo, Defensoria e Ministério Público, poderá requerer ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto desse instaurado. Tá? Juntando isso com o que Beatriz falou, é por isso também que o recurso especial, aí quando eu for julgar e tiver a decisão,
Para que permaneça a suspensão, o recurso especial e extraordinário também tem que ter efeito suspensivo. É por isso que, excepcionalmente, esse RESP e esse RE terá efeito suspensivo. Tá bom? E mais, se você não interpuser, tá? Se você não interpuser o RE e o RESP, aí cessa a suspensão. Tá. Entendido? De verdade, Beatriz? Professor, eu não entendi essa parte. Vamos lá. Cessar a suspensão. Então, vamos lá. Eu tenho, Carol, quando eu tenho uma multiplicidade de recursos nacionais, mas o IRDR foi instaurado, eu suspendo no local, no tribunal ou no TRF. As partes, Ministério Público, Defensoria Pública requerendo, eu teria a suspensão nacional, tá certo? Ponto. Esta suspensão nacional cessará se eu não interpuser o recurso especial. Porque, vamos lá, a gente interpôs, promoveu o julgamento do RE e do RESP relacionado àquele processo das prestadoras de serviço de telefonia. Ponto. Se depois de julgado o IRDR ninguém recorreu, o que é que vai acontecer? Transitou em julgado. Não tem por que eu manter uma suspensão nacional de um processo que não mais existe. Então é por isso que, se eu não interpuser o recurso especial extraordinário, ele cessará a suspensão nacional. Entendeu, Carol? Professor, acho que ainda não. Eu não entendi a questão de cessar a suspensão nacional. Vamos lá. Porque é do IRDR, não é isso a suspensão? Isso. A suspensão nacional pegue a questão que a gente estava tratando de Isabel, tá? Era uma discussão da legalidade ou ilegalidade da cobrança da taxa de recarga de chip. Pronto. Isso é uma coisa que tem potencial nacional. E aí é por isso que as partes podem requerer a suspensão nacional. Aí foi dada a suspensão nacional. Só que o IRDR não vai ser julgado aqui no Tribunal de Justiça da Bahia? Vai. Depois que julgar no Tribunal de Justiça da Bahia, caberá a RESP. Tira aí seu microfone, vá. Caberá a RESP? A pergunta sobre a constitucionalidade dessa cobrança? Não, é legalidade. Sobre a legalidade. Então, caberá RESP. Pronto, caberá RESP. Só que eu não interpus RESP. O que acontece com o incidente e com a causa modelo? Transita em julgado e deixa de suspender. É isso aí. Entendi, professor. Obrigada. É exatamente isso. Ela vai... Agora, e se eu interpuser o RESP? Os processos continuam suspensos até o final do julgamento do RESP. Até porque esse RESP terá efeito suspensivo. Entendido agora? Show de bola. Isabel, podemos voltar aqui? Então vamos lá, vamos para a segunda questão. Essa daqui a gente sabe que está errada. Eu quero que você me diga por que está errada. Poderá ser instaurado quando houver risco de multiplicação de processos, como decorrência de controvérsia sobre questão unicamente de direito, de que possa resultar prejuízo à isonomia e à segurança jurídica. Eu acho que essa alternativa ela cabe mais para o AIS, né, e a C. Porque fala que risco de multiplicação é algo que é futuro e não presente, assim. O IRDR é para as multiplicações de causas que já estão lá no tribunal, e o IAC não. É aquele risco que vai vir futuramente. Porque, na verdade, assim, essa questão ela não está nem toda errada, está, na verdade, assim... Só está mudo o microfone desligado, professor. Isso. Mas você pegou o ponto, Essa questão é uma questão que nem está toda errada. Ela nem está toda errada. É porque ele não usou exatamente a terminologia da lei, porque é o risco de... a existência, na verdade, de multiplicidade de processos e não propriamente o risco. O risco é de isonomia à segurança jurídica. Tá? Quando você pega aqui, 976, ele fala, é cabível a extração quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição e não o risco de repetição. Tá? E o risco, na verdade, é de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Tá? Então é isso aí. Vamos lá, voltamos aqui.
esse outro aqui, por que é que está errado? Pode tramitar paralela e concorrentemente com afetação perante o Tribunal Superior de recurso para a definição de tese sobre a questão material processual repetitiva. Peraí, deixa eu ler novamente. Pode tramitar paralelamente e concorrentemente com afetação perante o Tribunal Superior de recurso para a definição. Ai, professor, eu não sei. Eu acho que talvez esse paralelo e concorrentemente talvez esteja errado. Mas eu não tenho certeza. A lógica é isso aí mesmo, Isabel. Você tá sentindo o cheiro pro lugar certo. Tá indo pro lugar certo. Porque observe o seguinte, é assim, a gente tem um microsistema de formação de precedente, um microsistema de julgamento de casos repetitivos, tá? Então, o que importa para o sistema é a solução dos casos repetitivos. É que você não tenha processos, é que você não tenha decisões contraditórias sobre a mesma questão de direito, é que você não tenha pessoas submetidas a uma mesma situação sofrendo decisões contraditórias, né? É resolver o problema. Então, como a gente estava conversando antes, a solução do problema ela pode se dar por alguns destes institutos. Eu posso ter a solução deste problema pelo IRDR, ou eu posso ter a solução desse problema pelo julgamento de recurso especial extraordinário repetitivo. Tá? Sendo que o IRDR só pode ser instaurado tanto em tribunais locais, regionais, como nos tribunais superiores, mas os recursos repetitivos apenas nos tribunais superiores. Então, se a questão já está para ser decidida nos tribunais superiores, já está para ser decidida nos tribunais superiores com âmbito nacional e com a mesma eficácia, não tem por que eu ficar instaurando IRDR em todos os tribunais locais. Daí que eles não podem concorrer concomitantemente. Ao contrário, tem norma expressa no CPC dizendo que se já foi afetada a questão em regime de recursos repetitivos, não há por que se instaurar o IRDR. Tá bom, Isabel? Então vamos lá. Sua última questão. O órgão colegiado incumbido de julgá-lo fixará a tese e, para preservar o juiz natural, devolverá o julgamento do recurso da remessa necessária do processo de competência originária para que se complete o julgamento perante o órgão de onde se originou o incidente. Professor, acho que tá meio absurdo isso aqui, não sei. Mas deixa eu encontrar aqui. A pergunta, eu vou lhe dar a pergunta. Isso aqui tem a ver um pouco com o que Gabriel estava falando de causa modelo e de causa piloto. Isso tem um pouco a ver também com a questão de Carolina. Então, o IRDR ele pode ser instaurado a partir de um processo que ainda está em primeiro. Ao contrário do IAC, que só pode ser instaurado num processo que já está no tribunal, o IRDR pode ser instaurado de um processo que ainda está no primeiro grau ou que está no tribunal. Mas de uma forma ou de outra, dentro de um tribunal você tem diversos órgãos. Os órgãos que mais julgam processos, por exemplo, no Tribunal de Justiça da Bahia, são as chamadas câmaras cíveis e câmaras criminais, que é onde você julga apelação, é onde você julga agravo de instrumento, é onde você julga algumas ações rescisórias, tá certo? Então, é lá onde está o grosso desses processos. Ponto. E eu tenho outros órgãos, tá? Seção Civil de Direito Público, Seção Civil de Direito Privado, Seções Cíveis Reunidas e Tribunal Pleno, só tratando dos órgãos de jurisdição civil no âmbito do tribunal, tá? De competência civil no âmbito do tribunal, tá bom? Aí a pergunta é, vamos supor que eu instaurei um IRDR a partir da questão de Carolina, ou seja, num processo de primeiro grau, eu fui direto ao tribunal e pedi para instaurar. Bom, ou no âmbito de uma apelação na Câmara Cível, eu requeri a aplicação, a instauração de um IRDR. Isso saiu e foi para a Seção Civil de Direito Privado. Aí a pergunta é,
Quando a seção civil de direito privado julgar a causa, ponto, ela vai somente julgar a tese e vai devolver o processo para o primeiro grau, para que o primeiro grau julgue o processo e vai devolver a apelação para a Câmara Civil, ou ele já julga a causa como um todo? Eu acho que já julga a causa como um todo e devolve, tipo, já decidido. É exatamente isso, justamente porque nós adotamos aqui o modelo da causa piloto, tá? E não o modelo, e não a questão da causa modelo. Obrigado, viu, Isabel? Obrigado mesmo. Nada. Alisson, você tinha feito uma pergunta, ainda quer fazê-la? Não estamos lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo. Nada, Alisson. Tenta sair e voltar já respondeu, então beleza. Tranquilo. Beatriz, você já pode responder? Já botou sua mãe para fora? Eu vim para outro lugar. Pronto, fez bem. Diga ela que não atrapalhe minha aula não, só vou brigar com ela. Vamos lá, Beatriz, a pergunta é seu. Ainda acerca do incidente... Tá ouvindo agora? Agora estamos, Alisson. Deu já, obrigado. Tá bom, valeu. Vamos lá, você, Beatriz. A primeira questão está certa, a gente até já falou bastante nisso, né, de que a admissibilidade do incidente de resolução de demanda repetitiva implica, acarreta, na maioria dos casos, na suspensão do processo, tá? Essa é a regra geral. Agora vamos para as outras questões, que aí você vai me dizer por que está errado. Segunda assertiva, vai lá. O amicus curiae não pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, professor, na hora que eu estava fazendo, eu fui olhar no CPC e eu só li que o juiz pode solicitar, né, alguém com experiência e que entenda, mas eu não consegui entender se ele pode recorrer ou não. Eu acho que eu confundi com algum outro lugar que fala que a decisão é irrecorrível. Acho que eu confundi com alguma coisa, fiquei confusa. Então, eu acho que eu errei essa, inclusive. Tá, tranquilo. Não, eu posso responder. Eu errei essa, mas eu não soube por que a segunda estava errada. Eu só sabia que a primeira estava certa. Tranquilo. Fique aí na linha, não desligue não. Diga, Alisson. Eu posso responder essa questão, então? Pode, responda. Então vamos lá. O amicus curiae, ele pode sim recorrer da decisão que julgar incidente de resolução de demanda repetitiva, artigo 138, parágrafo 3º. E nos demais casos o amicus curiae pode recorrer? Não. Só embargo de declaração, né? Se não me engano. Não. Não. O amicus curiae só recorre no IRDR. É a exceção. Qual é o artigo que você falou? 138, parágrafo 3º. Obrigada. O amicus curiae poderá recorrer da decisão que julgar incidente de resolução de demanda repetida. É único, inclusive, é a única exceção da possibilidade do amicus curiae recorrer, né? E aí, como é que eu digo? É a única possibilidade. Há quem se discute se isso também não seria aplicável ao IAC, mas do ponto de vista da dogmática estrita, né, esse seria o caso. Esse seria o único caso, na verdade. Mas vamos lá. Próximo. Cabe reexame necessário nos casos em que a sentença estiver fundada em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. No caso, não cabe, com base no 496, artigo 496, que trata da remessa necessária, que fala no parágrafo 4º. Também não se aplica o disposto nesse artigo quando a sentença estiver fundada em inciso 3º, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Ou seja, não cabe. Perfeito. É justamente, pessoal, o oposto. Só para falar um pouco de vocês, que eu não falei muito ainda, já falei algumas vezes, mas não falei tanto da remessa necessária. O que é essa remessa necessária? Ela não é um recurso
né? Mas ela também é julgada no âmbito dos tribunais e ela constitui uma condição de eficácia das decisões ou de algumas decisões proferidas em desfavor da fazenda pública, não a favor. Mas quantas vezes, até para evitar que haja fraude, haja risco, haja problemas relacionados ao interesse público, nas decisões em desfavor da fazenda pública, algumas delas terá como condição de eficácia a necessidade de haver o julgamento pelo tribunal em remessa necessária, ainda que a fazenda pública não recorra da decisão. E em alguns casos, a decisão contrária à fazenda pública é dispensada do reexame necessário. Então, por exemplo, nas causas de 100, até 100 salários mínimos dos municípios, já como você disse, olha, aqui não é tão importante, tá? 100, 500 e 1.000 salários mínimos, respectivamente, para município e estado. Olha, aqui não precisa ter reexame necessário, porque o custo de julgamento da máquina ia ser tão grande que não há sentido. E aí, ó, da mesma forma, também eu não preciso ter reexame necessário, mesmo que a decisão seja contrária à fazenda pública, nas hipóteses em que eu tenha precedente obrigatório. Dentre eles, o entendimento firmado em incidente de demandas repetitivas e do IAC, Assunção de Competência. É naquelas hipóteses do 927 que eu trato de precedentes obrigatórios. Tá bom? Mas está certíssimo, Alisson. Vamos lá, termine essa questão. A próxima volta para a Beatriz. A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade impede que seja um incidente novamente suscitado. O errado está no impede porque no artigo 976, parágrafo 3º, fala: a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer dos seus pressupostos de admissibilidade não impede que, satisfeito o requisito, seja um incidente novamente suscitado. Então, no caso, o erro aí é da parágrafo 3º, na questão fala impede e na lei fala não impede. Perfeito. Nesse caso aqui é como se ele usasse a mesma técnica da extinção do processo sem resolução do mérito. Aqui não é uma extinção sem resolução do mérito, é uma decisão de inadmissibilidade, porque eu não estou falando de uma causa originária, estou falando de um incidente, tá? Porque inadmitido o incidente, vai voltar o processo para o órgão que estava julgando para continuar julgando a causa. Aí vai julgar a sua causa, não será mais causa piloto, será uma causa comum, que vai ter o seu julgamento se foi inadmitido o incidente de resolução de demanda repetitiva. Mas se a decisão foi de inadmissibilidade, não terá fixação da tese. E não tendo fixação da tese, eu posso voltar a repetir um novo incidente de resolução de demanda repetitiva em outro processo, ou quem sabe até naquele mesmo. Nada impede que seja naquele mesmo. No outro momento processual, desde que, obviamente, ainda caiba. Mas desde que o vício já não mais exista, tá? E eu tenha superado o vício. Então, por fim, Alisson, essa última questão. No incidente de resolução de demandas repetitivas, serão exigidas custas processuais das partes da lide e, em contemplando isso, o artigo 976, parágrafo 5º, fala: não serão no incidente de resolução de demandas repetitivas. Perfeito. Na lei fala que... pronto. Perfeito, é isso mesmo. A lei dispensa custos no IRDR. E aí não pode haver cobrança de custos. Beleza. Beatriz, voltamos com você, tá bom? Certo. Então vamos lá. Incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência são institutos tratados pelo Código de Processo Civil de 2015. Sobre tais institutos, assinale a alternativa correta. Vamos lá, primeira. Lê aí para mim e vamos interpretar aqui em conjunto. Responder em conjunto. Caso o incidente de resolução de demandas repetitivas seja inadmissível por falta de um dos seus requisitos, ele não poderá ser novamente intentado, ainda que o requisito seja satisfeito. Bom, tá errado, porque pode, né? Como o Alisson acabou de falar. Pronto, como o Alisson acabou de falar. É isso mesmo. Vamos lá.
O pedido para instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, que somente poderá ser feito pelas partes e pelo Ministério Público, será dirigido ao presidente do tribunal. Não é apenas pelas partes e pelo Ministério Público, ainda tem pela Defensoria e de ofício pelo juiz ou pelo relator. Perfeito, exatamente isso aí. Essa é a questão correta. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Tá? Basicamente aqui o texto do 947. Ele colocou aqui. A sua última proposição. Por que está errada essa daqui? O Código de Processo Civil determina que se considera julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência. É só o incidente de resolução de demandas repetitivas e o RESP e o RE repetitivos, certo? Perfeito, exatamente. 928, né? É justamente o 928 que diz o que são, para fins deste código, considera-se o julgamento de casos repetitivos, incidentes de resolução repetitivas e o julgamento do RE e do RESP e de RESP repetitivos. Beleza, Beatriz? Brigadão. Viu? Brigadão. Vamos lá. Mais uma questão. Na verdade, mais duas. Falta Railana e falta José. Vamos lá, Railana. Vamos para a próxima questão. Você quer ler o... Leia, professor. Pronto, eu leio para você aqui o cabeçalho e você vai para as questões. Tá bem. Em ação coletiva proposta pelo Ministério Público, a sentença julgou improcedente o pedido e o tribunal confirmou a decisão. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados pelo colegiado. Nesse momento, o representante do Ministério Público detectou que outro tribunal do país decidiu a questão de direito de forma distinta, atribuindo interpretação divergente ao mesmo dispositivo federal. Nesta hipótese, será cabível. Vamos lá. Até me diga aí, qual é o recurso que será cabível neste caso? Eu marquei a letra C, recurso especial, fundado em dissídio jurisprudencial, devendo o representante do Ministério Público comprovar a divergência, além de mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Perfeito. É exatamente isso aí. É RESP por dissídio jurisprudencial. Não é hipótese de assunção de competência, né? Sim. Até porque já estava em fase posterior ao julgamento. Não é embargo de divergência, porque a questão ainda não foi... O embargo de divergência só cabe do julgamento do RESP e do RE quando já está lá. Você vai responder outra, viu? Que essa sua quem respondeu fui eu e também porque era de RESP. Tá não bom. é hipótese de incidente de resolução de demandas repetitivas, porque 2 processos não são suficientes, são sequer suficientes para instauração, e também já não mais caberia, porque não vai caber a instauração do incidente depois que a causa já foi julgada, não pode mais ser causa piloto, e não é repercussão, não é recurso extraordinário, porque a questão era de direito. Mas vamos lá. Vou ler para você aqui essa outra questão. Determinada procuradora de justiça foi intimada para emissão de parecer em processo individual envolvendo pessoa incapaz para atos da vida civil, no qual se discutia a juridicidade da tarifa cobrada pelo fornecimento de água potável. Ao analisar os autos e realizar as pesquisas necessárias, constatou o equívoco no último reajuste promovido na tarifa, o qual estava lastreado em um ato administrativo de caráter geral, manifestamente ilegal, indicativo de que inúmeros outros processos poderiam ser instaurados pela mesma causa. Considerando a sistemática vigente, a relevância da matéria e a repercussão social, poderia ser proposta ao relator pela Procuradoria de Justiça para a imediata definição da matéria de direito pelo Tribunal de Justiça, vinculando os juízes de direito e os órgãos fracionários.
Nessa eu marquei a letra C, incidente de assunção de competência. E por que incidente de assunção de competência e não incidente de resolução de demandas repetitivas? Porque, para ser cabível, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, deveria haver não um indicativo de que inúmeros outros processos poderiam ser instaurados pela mesma causa, mas a efetiva existência de inúmeros processos instaurados pela mesma causa. Então, se enquadra mais no incidente de assunção de competência, que não é necessária a repetição dos processos, né? Perfeito. Exatamente essa é a resposta. Então, nada para acrescentar. Parabéns, Railana. Obrigada. Para nós podermos encerrar a aula, José Barbosa. Vai que é sua, José. Boa noite, beleza? Desculpa o atraso, cheguei agora do trabalho. Tá tranquilo, fique tranquilo. É bem-vindo. Professor, se possível, a gente poderia fazer alguma das que eu errei, professor? Ou o senhor está seguindo direto aí? Não, eu estou seguindo direto, mas eu posso. Diga aí uma que você errou. Eu não sei, eu recebi o feedback agora, vi o feedback agora. Eu sei que eu errei 3, mas eu não sei exatamente quais foram, porque eu tô no celular aqui. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui. Cadê? Ali passou um pouquinho, professor. Filho.José. Pronto, vamos lá. Posso ler? Por favor. Incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, Eu acho que eu marquei a 1 e a 3. Oxe, eu marquei a 1 e a 3. Isso. E é 1, a 2 e a 3 também. Embora a 2? Mas a 2 não está incompleta? Sim, está incompleta não, porque não são necessariamente... Não precisa vir junto. Não, eu entendi que a afirmativa... Eu posso concordar com você que a questão está mais mal feita, porque podia ser entendimento firmado em resoluções repetitivas e na 3, entendimento firmado em assunção de competência. Não precisaria estar... Eu pensei que o senhor falou o seguinte: na 2 o senhor colocou a hipótese incompleta e na 3 a hipótese completa. E aí o erro estaria nessa incompletude da hipótese, entendeu? Eu raciocinei dessa forma. E repetiu as duas. Se fosse ABCDE ou ABC, você estava certo. Mas como não é ABC, é saber se aquela afirmativa é ou não é correta, não é a mais correta. Quando você tem uma única questão a responder, você responde a mais correta. Tá? Quando você não tem essa opção, é só me dizer se está correto ou errado, correto ou errado. Mas vamos lá, vamos para a sua segunda, que essa daí eu concordo que a questão tá chata, tá mal feita. Mas vamos para a sua outra aqui. Beleza. Sobre o IRDR, é correto afirmar: o julgamento do incidente caberá ao órgão livremente indicado pelo regimento interno do tribunal. Não é, salvo engano, não é livremente indicado pelo regimento interno, tem que ter correlação com a matéria que está sendo julgada, algo assim, salvo engano. Tem que ter correlação com a função de uniformizar a jurisprudência do tribunal. O órgão responsável pela uniformização. Eu lembro que não era livremente. Isso. É isso mesmo. Embora seja aquele que seja indicado pelo tribunal, deve ser indicado entre aqueles que são responsáveis pela fixação, né, dos precedentes do tribunal. Vamos lá, segunda opção. O órgão colegiado, incumbido de julgar um incidente, julgará o incidente e fixará a tese jurídica, após o que remeterá o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente, para o julgamento pelo respectivo órgão competente.
salvo engano, o julgamento, no caso, não é por esse respectivo órgão competente. Acho que o julgamento é pelo tribunal local, salvo engano. Não. É aquela discussão que a gente estava lá, Gabriel, de novo. Ó, causa piloto, causa modelo. Quando você instaura um incidente, o tribunal julgará a causa. Ele fixa a tese e julga a causa. Ele não fixa a tese e devolve para que seja julgada a causa. Não é devolvido. Exatamente. Ele vai julgar a causa. Vamos lá. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, o que também se aplica ao julgamento de recursos repetitivos, repercussão geral e recurso extraordinário. Eu achei que estava correto essa. Mas é que você não tem regra expressa de que isso aconteça em julgamento de recursos repetitivos e na hipótese de repercussão geral. Termina na prática todos eles tendo uma ampla divulgação, né? Mas na prática ele não há essa regra nos recursos repetitivos. Professor, Oi? Salvo engano, eu vou pesquisar depois e eu mando no grupo. Salvo engano, o dispositivo em que eu li, acho que era um parágrafo que fala assim: a regra disposta nesse artigo se aplica aos recursos extraordinários e especiais e tal. Espera, vamos lá. Eu lembro de algo assim. 979. Aqui. Aplica-se depois desse mesmo. A instauração do julgamento serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação das obrigatórias, que aplica depois na repercussão geral e recurso ordinário. Está certo, é isso mesmo. A questão está certa. A sua resposta está certa. Ele está marcando aqui. Então, por que o seu deu errado? Deixa eu pegar aqui sobre IRDR. Deixa eu pegar de outro. Vamos finalizar aqui. Deixa eu ver outra pessoa, porque para ver se é erro, se foi erro no seu. Aqui, ó. Não, mas tá certo, porque ele deu 0 aqui, porque você não sei, mas deixa eu dar seu ponto aqui, se for o caso eu libero quando eu fosse. Não sei porque que o seu não deu seu ponto. Vamos ver se ele voltou lá agora. Aqui. Não. Ele deu o ponto aqui, mas não sei por que ele não considerou sua questão, viu, José? Eu vou ver se vou ver de outro aluno para ver se não considerou. Mas vamos terminar aqui para a gente terminar a aula, mas está certo. Beleza. O incidente será julgado no prazo de 1 ano. Terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam o réu preso e os pedidos de habeas corpus. E superado esse prazo, automaticamente cessa a suspensão dos prazos previstos no artigo 982, que voltam a correr. Salvo decisão, o que está faltando é salvo decisão fundamentada do relator. Por decisão fundamentada do relator, ele pode manter a suspensão. Sim, lembrei, é verdade. Vamos lá, e agora? Após a distribuição, o relator designado perante o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá monocraticamente ao seu juízo de admissibilidade, cabendo agravo interno de decisão. Na verdade, a admissibilidade é feita pelo colegiado, não pelo relator. Perfeito, exatamente. A admissibilidade é feita pelo colegiado e não pelo relator. É o que é, inclusive, uma exceção. Como regra, você tem uma admissibilidade preliminar do relator, que pode ou não ser confirmada ou rejeitada pelo colegiado. E neste caso não, a admissibilidade já é feita pelo colegiado. Não precisa assim requer. Alisson, diga aí. Na questão anterior que o colega errou, você pode voltar nela rapidinho? Posso. Incube ao relator, depois de facultada. É essa a questão. Qual é Não, é outra. Incube ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões. Foi a outra que ele comentou. Aqui. Mas está falando na questão, dar provimento ao recurso. Não seria negar provimento ao recurso? Incube ao relator negar? Incube ao relator tanto dar quanto negar provimento a recurso. Tá?
Desde que, a depender do caso, para que ele dê provimento ao recurso, é necessário que a decisão recorrida esteja em contrariedade com a tese, vou pegar aqui o precedente obrigatório para facilitar, mas ele tem que ouvir, obviamente, de forma prévia as contrarrazões. Porque tudo depende, Alisson, ele pode tanto inadmitir o recurso manifestamente inadmissível, como ele vai poder negar provimento ao recurso se a decisão recorrida tiver em conformidade, aplicando a tese do precedente obrigatório, como ele vai poder também dar provimento ao recurso, se a decisão, né, recorrida estiver em contrariedade, ou seja, não aplicar o precedente obrigatório. Entendeu? Entendi. É porque no texto legal, para mim, ficou ao contrário do que isso. Tem os dois. Está aqui, 932. Isso, tá lá, negar provimento. Inciso 4, negar provimento. Inciso 5, depois de facultada a apresentação, dar provimento. Ah, entendi. A questão era a hipótese do inciso 5, na verdade. Exatamente, não do inciso 4. Deixa eu ver aqui. Tá bom, obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui se esse... Eu errei mais uma, professor. Se depois eu quiser ver se não aconteceu a mesma coisa, de repente... Tá certo. Peraí, gente. Pode ser, eu não me oponho, não. E se for o caso até de consertar a nota, eu não tenho... Mas deixa eu ver aqui primeiro só uma coisa. Deixa eu botar aqui uma pessoa logo abaixo. Se isso aconteceu com todo mundo. Ele considerou a letra B, parece. Cadê? Não, esse aqui é outra questão. Ah, tá. Então confundi. É a mesma. Eu quero ver, o que me interessa é aquela do IRDR. Aqui. É o mesmo? É o mesmo. Eu acho que essa daqui eu acho que ele não considerou de ninguém, viu? Eu acho que essa daqui estava sem resposta certa. Porque ela o seu estava errado e a dela também está errado, também está com 0. Eu vou terminar dando meio ponto para todo mundo. Eu vou conferir isso durante a correção e confirmando isso eu dou meio ponto para todo mundo. E como a gente tem mais 9 minutos aqui, deixa eu ir para a sua outra questão, José. Vamos lá, ver qual foi a outra questão que você equivocou-se ou não. Pronto. É falso. É falso afirmar. Vamos lá, pegar aqui a sua questão. Leia aí para mim, vá. Tá fechado. Não estamos lhe ouvindo não, José. Ah, perdão, estava fechado aqui, meu. Cabe o incidente de assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, ou ainda, quando ocorrer relevante questão de direito, a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Tá certo, a questão tá certa. Essa daqui é verdadeira, não é falsa. Eu me confundi então nessa parte final aí da composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Que pode também, 947. Aqui ó, aplica-se o 947, parágrafo 4º. Aplica-se o disposto deste artigo quando ocorrer relevante questão de direito, a respeito da qual seja conveniente a prevenção de composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Passei. Tá. Vamos ver aqui. Agora, ele também não está marcando a certa, né? Vamos ver aqui qual é a certa, porque ele também não está dando a resposta. Mas vamos lá. O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou processo de competência originária, se reconhecer interesse público na ação de competência. Isso é a letra da lei. Tá certo. Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o colegiado proporá de ofício ou a requerimento da parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública
que seja o recurso, a remessa necessária ou processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. Tá certo, né? Então, É o relator, tá é o errado. relator. Isso, exatamente. Nesse caso não é o colegiado, é o relator. Ah, A questão já houve a admissibilidade aí, no caso. Não, aqui é outra coisa. A assunção de competência é diferente de Não, RDR. perdão, de RDR, confundi. Então, na assunção de competência, se a parte quiser, ela pede ao relator do processo. No IRDR, ele pede diretamente ao presidente. É verdade. Vamos ver aqui se não tem nenhum erro na questão. Vamos lá. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese, tá? Letra da lei também. Também, perfeito. Letra da lei. Então, beleza. É isso daí. Amanhã, depois você me lembra, José, me passa um zap mais adiante para eu confirmar a questão de se esse ponto vai ser... Porque muito provavelmente vou ter que dar meio ponto para todo mundo, porque eu realmente acho que deve ter sido um erro ali na correção. Tá bom? Mas, beleza. Ó, já eu aviso ao pessoal que a gente já tem um cronograma... José, avisa ao pessoal que a gente já tem um cronograma já final para o final do curso, tá bom? A atividade eu estou liberando amanhã. Na próxima semana eu vou liberar para vocês estudarem e vão ter que gravar uma videoaula sobre ação rescisória ou sobre reclamação. Na outra semana a gente continua com o mesmo tema, só que em cada uma das aulas, cada aluno que gravar uma aula, ele vai ter que apresentar, que fazer ao final uma questão e aí na outra semana os alunos todos terão que responder cinco questões apresentadas em cada uma das cinco videoaulas dos colegas, tá bom? De 10 a 20 minutos. E aí a gente vai para a próxima aula para poder fazer a aula e discutir esses temas, tá? Depois vai ficar uma semana sem aula para que vocês possam estudar. Depois a gente vai ter uma aula de revisão e depois a prova. Diga, Carolina, primeiro pela ordem, depois Beatriz. Professor, o senhor tinha pedido para a gente fazer a lista dos horários de fazer a prova. Quanto tempo o senhor acha que cada prova vai durar? Eu acho que não mais do que 10 minutos. Certo. 10, 15 minutos, vão ser questões objetivas, né? Acho que 15 minutos. E aí não precisa também se preocupar tanto em lista, não. No dia, eu abro dois Meet, né? Abro 2 Google Meet e a gente faz fica todo mundo em um, vocês fazem a fila de espera dentro de vocês e por ordem de chegada vai entrando para fazer a prova. Tá bom, Carol? Certo, professor, obrigado. Diga, Beatriz. Oi, professor. Eu não entendi direito a questão das perguntas. A pessoa que fizer o vídeo vai ter que fazer a pergunta? Então, vamos lá, como é que vai fazer? A gente, essa semana, ao invés de ter uma semana para estudar o tema, a gente vai ter 2 semanas. Eu vou amanhã colocar quais são os temas para as videoaulas. Eu vou colocar cerca de 20 temas, tá? Dentro de ação rescisória e dentro de reclamação. 20 temas entre ação rescisória e reclamação. Cada um vai ter que gravar uma mini aula, tá? De 10 a 20 minutos. E fazer a postagem exatamente como a gente fez em agravo de instrumento, tá? A diferença é que quando a gente fez em agravo de instrumento, eu pedi que você comentasse um vídeo da outra pessoa. Na sua videoaula, agora não vai ser assim. Na sua videoaula, você vai, quando fizer a videoaula, ter que bolar uma pergunta a ser feita, como se você estivesse dando uma aula para os alunos e logo no final da aula a gente tivesse a avaliação. Então você vai fazer uma pergunta ao final. Pode ser uma pergunta para resposta rápida, pode ser até uma pergunta de múltipla escolha, não tem problema nenhum. Que aí, se você for fazer pergunta de múltipla escolha, pode fazer 2 ou 3. Né? E você vai fazer essa pergunta no final da aula, dizer, próxima aula a gente corrige. Aí termina a sua aula normal, próxima aula você vai corrigir. Aí eu quero obrigar o que agora? É que durante a outra semana, cada aluno ele vai ter que assistir pelo menos 5 vídeos de 5 colegas e responder nos comentários a uma questão de cada um desses vídeos. Tá certo? Então essa é a lógica. Você não vai poder fazer a aula repetida,
a não ser quando completarem todos os temas. Quando completarem todos os temas, aí pode eventualmente haver a repetição do tema. E você vai ter que assistir 5 aulas diferentes. E aí o aluno que deu aquela aula vai depois corrigir a nota dos colegas. Vai corrigir a nota dos colegas e vai me mandar essa correção da nota dos colegas. Então, no seu caso, Beatriz, você vai gravar o seu vídeo e o seu vídeo vai valer 7. Tá certo? E aí você vai responder a questão da aula de José, a questão da aula de Gabriel, a questão da aula de Carolina, a questão da aula de Railane e a questão da aula de Alisson. Ponto. Essas respostas vão valer 3. Aí José vai me mandar a resposta, Gabriel vai mandar, Carolina vai mandar, Railana vai mandar e Alisson vai mandar. Para fazer, eu faço a média aritmética, vai valer 3. Se você tirar 10 em todas, você vai ficar com 3. Se você tirar 5 em todas, você vai ficar com 1,5. E aí por aí vai a ordem aritmética. Entendido? Mas eu vou deixar bem explicadozinho isso daí. Tá? Então é isso, pessoal. Valeu por hoje. Boa noite a todos. Durmam em paz, descansem. E amanhã, quem quiser de novo, tamo lá. Um abraço forte.